Oi pessoal, tudo jóia? Espero que vocês estejam bem. Hoje é sexta-feira e nessa semana eu tive a ideia de iniciar um novo quadro assim nesse singelo canal, que é pequenas pílulazinhas e revisão de institutos jurídicos que são extremamente importantes para as nossas provas de concurso, né? Sejam concursos públicos ou propriamente também a prova da OAB. E hoje, especialmente, eu escolhi tratar sobre direito civil e um instituto muito importante que está praticamente aí não todos os dias, mas talvez toda semana a ser julgado nas pautas do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, que é o Instituto da Simulação. Bom, eu vou começar essa proposta trazendo para vocês uma questão que foi objeto da prova do certame 189 da magistratura, que trabalhou justamente esse conceito, tá? Esse instituto da simulação, e vou trazer também para vocês, para a gente entender junto como que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem se manifestado em relação a esse instituto, beleza? Espero que vocês gostem aí desse conteúdo. Bom, para iniciar, eu vou deixar disponível no link, tá? Na descrição do vídeo, o acesso a esse material, e vocês poderão acompanhar e revisar e ver com calma, beleza? Bom, a gente teve no concurso 189, a primeira questão que apareceu ali na prova estava relacionada à simulação, e a banca considerou correta a proposição seguinte, abre aspas, vamos lá. Na simulação relativa, o aproveitamento do negócio dissimulado se subordina à verificação de ausência de ofensa à lei e preenchimento de requisitos de validade, e não decorre tão somente da invalidade do negócio jurídico simulado. E é isso. Esse é o gabarito da questão. E o que a gente pode compreender, né, como a simulação? O que seria de fato a simulação? Bom, em linhas gerais, a gente vai ver que relevante parte da doutrina vai compreender a simulação como um vício social, né, do negócio jurídico, que vai acarretar na sua nulidade. Enquanto outra parcela vai compreender que a simulação, ela de fato se trata de uma causa de nulidade que vai atingir o negócio jurídico, resultando da incompatibilidade entre o negócio jurídico e a finalidade prática desejada em concreto pelas partes, que em verdade desejam atingir a finalidade distinta da proposta do negócio jurídico realizado, né? Essa é uma parcela, um trecho, né, um fragmento doutrinário que a gente extrai da obra do professor Tartucci, tá bom? Bom, e nesse sentido é bem importante o conhecimento sobre alguns efeitos, tá, da simulação, visto que em relação ao código de 16, compreendia-se que os simuladores eles não poderiam alegar o vício de simulação em razão de ninguém poder se beneficiar da sua própria torpeza, né? Contudo, com os novos valores, né, um advento aí de um direito civil constitucional, novas interpretações, o Código Civil de 2002 ele veio a superar de fato essa questão e trazendo um novo paradigma ao Instituto da Simulação, que passa a ser compreendido como um instituto jurídico de ordem pública, sendo possível sua alegação por qualquer das partes e inclusive de ofício pelo juiz, né, pelo magistrado. E a gente tem aí a disposição do artigo 168, parágrafo único do Código Civil. Artigo este que vocês devem saber, estar atentos à leitura. E vamos lá, você está lá, passou na objetiva, passou na discursiva e chega na fase oral. O examinador vai lhe perguntar o seguinte: candidato, disserte um pouquinho aí sobre o Instituto da Simulação do Negócio Jurídico, relacionando com a prescrição e seus possíveis efeitos perante a ordem jurídica. E aí, como guia de respostas dessa pergunta hipotética, né, como guia de possível resposta, eu trago para a gente ter noção alguns enunciados do CJF, do STJ, né, o enunciado 536 e 537. E o que diz o enunciado 536? Ele tem a seguinte proposição, pessoal: resultando do negócio jurídico nulo
consequências patrimoniais capazes de ensejar pretensões, é possível quanto a estas a incidência da prescrição. Logo, relevante entendimento jurisprudencial vai compreender da possibilidade, gente, dos negócios jurídicos nulos resultarem em pretensões legítimas a serem tuteladas pelo Poder Judiciário, né? E o enunciado seguinte, o enunciado 537, vai dizer o seguinte, abre aspas, a previsão contida no artigo 169 não impossibilita que, excepcionalmente, negócios jurídicos nulos produzam efeitos a serem preservados quando justificados por interesses merecedores de tutela. Então, caminhando nesse hipotético questionamento, a gente tem que, com o atual advento do Código Civil, sua interpretação conforme a Constituição, baseado também no princípio da boa-fé e da manutenção dos negócios jurídicos, vai nos demonstrar a possibilidade de se afastar, excepcionalmente, com base na proporcionalidade e razoabilidade, os efeitos da simulação do negócio jurídico, tal como ocorre na simulação relativa, em que se diz existir um tipo de negócio jurídico, quando na verdade seus elementos demonstram existir outro negócio jurídico. Por exemplo, né, quando acontece um comodato, que na prática se revela uma locação, ou uma locação que tem uma natureza própria de compra e venda. Assim sendo, gente, da simulação vai poder sim ocorrer a hipótese de se tutelar direitos de terceiros que estejam de boa fé, né? É muito importante o princípio da boa fé objetiva, ele acaba sendo um grande norteador de todas as relações e acaba sendo importante a gente ter a ideia de que negócios jurídicos nulos eles podem sim ser tutelados pelo Poder Judiciário, né? E aí, sendo um negócio jurídico que em tese acaba tendo uma certa validade, ele nesse negócio vai incidir por evidente a prescrição, tá bom? E é muito legal, eu trouxe aqui um trecho de um julgado da relatoria do examinador Gilson Delgado Miranda, e ele vai demonstrar que não é incomum o Tribunal de Justiça paulista proceder com análise constante desses institutos da simulação. E a gente pode afirmar que é um problema antigo que sempre vai demandar uma resposta jurisdicional. Ó, agora vamos ler aqui um trechinho da ementa que está no material de vocês. Abre aspas. A celebração da locação foi a alternativa usada pela embargante para conseguir negociar os lotes que possuía no Parque Rodrigo Barreto, uma vez que o seu patrimônio estava com decretação de indisponibilidade desde 19 de fevereiro de 2001, por força do comando exarado nos autos da ação civil pública, tal. Daí ter a turma julgadora, por votação unânime, reconhecido a simulação, especialmente no que toca ao contrato descrito na inicial. Com efeito, a verdadeira intenção da autora, ao celebrar um negócio desta natureza, com cláusulas nitidamente abusivas, era disfarçar negócio jurídico diverso, vale dizer, a compra e venda que estava impedida de realizar por força de decreto judicial. A questão, inclusive, está longe de ser nova nesse Tribunal de Justiça. Não é nova nem sequer nesta Câmara, basta ver o precedente indicado no acordo embargado. Ou seja, a gente tem que estudar esse instituto, né? Ele é muito importante. Então, gente, vamos lembrar que, excepcionalmente, a simulação ela vai ter a possibilidade de dar causa a um negócio jurídico que deve ser preservado, que, embora nulo, deve ser tutelado pelo Poder Judiciário. Visto que também, eventualmente, um negócio jurídico nulo ele poderia causar um dano social maior do que a decretação da sua invalidade, né? Então, por isso que se preserva alguns negócios jurídicos com essa qualidade. Então, voltando para aquele enunciado da questão que falava sobre a simulação relativa, né? A gente pode compreender a simulação relativa em duas dimensões, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. Bom, vamos descobrir como que é essas dimensões. Sobre a simulação relativa subjetiva, a gente fica aqui com uma lição de jurisprudência do próprio desembargador e relator mencionado, o desembargador Gilson Delgado Miranda, tá bom? Abre aspas. Como é largamente sabido,
O artigo 167, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Civil, dispõe: haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. Cuida-se aqui de simulação ad personam, ou simulação relativa subjetiva. Com efeito, o negócio é real, mas quem figura como parte, na verdade, parte não é. É o chamado testa de ferro, homem de palha ou presta-nome. Parte verdadeira é a que permanece oculta. Aliás, no caso de interposição fictícia de pessoa, existe propriamente não um contrato dissimulado na sua inteireza ao lado do contrato simulado, mas somente a designação do verdadeiro contraente, feita no acordo simulatório, ou também separadamente. Pode-se dizer que se tem uma parcial simulação e, pois, uma parcial dissimulação, não do contrato, mas de uma das partes contraentes. De fato, o contrato, no qual há interposição de pessoa fictícia, é efetivo por todo o resto, ou seja, em todos os outros elementos. Na espécie, não se discute que a autora concordou em figurar no contrato social da empresa como falsa sócia para viabilizar a atividade empresarial, que, de fato, era exercida por seu irmão, que possuía impeditivos para tanto. Nesses termos, e considerando a fundamentação alhures, realmente não é possível colher os pedidos formulados pela autora, mormente considerando que a simulação no caso é relativa e só ocorreu por meio de seu expresso consentimento. Em outras palavras, tratando-se de simulação relativa, o contrato social não é nulo, de modo que a relação fraudulenta engendrada pelas partes não pode ser declarada inexistente. Ademais, rigorosamente, a pretensão da autora viola os preceitos da boa-fé objetiva e não merece o respaldo do Poder Judiciário. Especificamente, no caso dos autos, incide o postulato do Tucoque, um dos conceitos parcelares da boa-fé objetiva. Abre aspas. Um contratante que violou uma norma jurídica não poderá, sem caracterização do abuso de direito, aproveitar-se dessa situação anteriormente criada pelo desrespeito. Conforme lembra Ronier Proust Duarte, a locução designa a situação de abuso que se verifica quando o sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, tenta tirar proveito da situação em benefício próprio. Fecha aspas. E nesse sentido, é muito importante a gente lembrar a terceira e quarta jornada de Direito Civil, que também se debruçaram sobre esse tema, né, esse instituto da simulação relativa. E desse encontro houveram a elaboração de dois enunciados, o enunciado 153 e o enunciado 293. Vamos ver eles? Bom, em suma, o enunciado 153 do STJ diz o seguinte: na simulação relativa, o negócio simulado, aparente, é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei nem causar prejuízo a terceiros. Fecha aspas. Enquanto que o enunciado 293 complementa no sentido de que, abre aspas, na simulação relativa, o aproveitamento do negócio jurídico dissimulado não decorre tão somente do afastamento do negócio jurídico simulado, mas do necessário preenchimento de todos os requisitos substanciais e formais de validade daquele. Fecha aspas. Então, gente, a gente também tem que lembrar desse instituto da simulação relativa objetiva, né, que é outra dimensão, que acaba sendo aquela em que o vício social não esbarra nos sujeitos envolvidos, mas sim no próprio negócio jurídico em questão, no próprio conteúdo do negócio jurídico. E, havendo o negócio jurídico simulado ou dissimulado, vai ocorrer a configuração dessa simulação relativa objetiva, sem envolver a análise das partes propriamente ditas do contrato. E para terminar essa revisãozinha breve, né, sobre a simulação, a gente também pode lembrar da simulação inocente, como aquela em que não causa prejuízo a ninguém, né, a terceiros, e tampouco tem o objetivo de burlar a lei. A sua discussão ela pode ser possível, embora não seja mais prevista pelo ordenamento jurídico, visto ser um instituto jurídico que era presente no Código de 16, não sendo mais presente atualmente, tá bom? Bom, para a parte da doutrina,
o Tartucci diz que essa discussão ela acaba sendo irrelevante, por inexistir mais a previsão normativa, enquanto outra parcela da doutrina compreende que a simulação inocente não seria capaz de ser declarada nula, se realizada sem a intenção de causar dano à terceira ordem jurídica. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham refrescado alguns pontos ou aprendido novos pontos e vejo vocês de novo na próxima sexta-feira. Até!